É isso aí, gente. Continuando com a nossa aula, item 10.3 aqui, alterações promovidas pela Lei 13.655. Vamos nessa, ó. Artigo 21. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma decisão que pode invalidar um ato administrativo, né? Pode anular um ato administrativo, por exemplo. Quais são as consequências práticas, né? Tanto na esfera jurídica quanto na esfera administrativa dessa decisão? Isso tem que ser indicado na própria decisão de forma expressa. Então vamos nessa, vamos ver o que eu rabisquei aqui sobre esse artigo de número 21. De acordo com os juristas que auxiliaram na elaboração do anteprojeto dessa lei, a justificativa para esse artigo 21 é a seguinte. O artigo 21 exige o exercício responsável da função judicante do agente estatal. Invalidar atos, contratos, processos configura uma atividade altamente relevante que importa em consequências imediatas a bens e direitos alheios. Decisões irresponsáveis que desconsiderem situações juridicamente constituídas e possíveis consequências aos envolvidos são incompatíveis com o direito. É justamente por isso que o projeto busca garantir que o julgador, nas esferas administrativa, controladora e judicial, ao invalidar atos, contratos, processos e demais instrumentos, indique de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas decorrentes de sua decisão. E aí, como exemplo de explicitação das consequências jurídicas e administrativas, temos o exemplo do TCU, ao decidir que a sanção de inidoneidade deve ter eficácia ex nunc, não dando ensejo à imediata rescisão de todos os contratos firmados entre as empresas sancionadas e a administração pública federal. Então imagina uma empresa que tem vários contratos. Tem o contrato 1, 2, 3 e 4 com a administração pública. E aí, essa empresa ela é declarada inidônea, não podendo mais, durante um período de tempo, firmar contratos com a administração pública. Essa inidoneidade, como o TCU entende que ela tem efeito ex nunc, é somente para frente. Ou seja, os contratos que já foram firmados vão continuar valendo. Ou seja, conferir eficácia ex nunc a essa decisão é um exemplo, né, de responsabilidade na função judicante, onde o decisor ele reflete, ele pensa nas consequências jurídicas e administrativas da sua decisão. Tranquilo, gente? Dando sequência, no artigo 21, nós temos o parágrafo único, que diz assim, ó: a decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das suas peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Então, como nós já falamos, o exemplo da decisão
se dá na invalidação de um contrato administrativo. A autoridade pública julgadora que determinar a invalidação deverá definir se serão ou não preservados os efeitos desse contrato, como, por exemplo, se os terceiros de boa-fé terão seus direitos garantidos. Deverá ainda decidir se é ou não o caso de pagamento de indenização ao particular que já executou as prestações, conforme disciplinado no artigo 59 da Lei de Licitações. Ou seja, tem que haver aí uma decisão que seja proporcional, que seja equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. O artigo 59 da Lei de Licitações está aqui, né? Em especial o seu parágrafo único, que diz: a nulidade de um contrato não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Pessoal, artigo aí mais tranquilo de se entender. Essa parte aqui, falando das expressões, ó, regularização, o que é equânime, os ônus e as perdas anormais e excessivos, tudo isso, dever de casa para você dar uma lida com calma nessa parte aqui, tá bom? Então, eu esquematizei o artigo juntando o caput e o parágrafo único da seguinte forma. Ó. A invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, nessa invalidação a decisão deverá demonstrar a necessidade de adequação da invalidação, demonstrar as razões pelas quais não são cabíveis outras possíveis alternativas, indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas e também indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. 10.4. Falando da interpretação das normas sobre gestão pública. E aí, vem o artigo 22 dizendo o seguinte para nós. Olha lá. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, quando, por exemplo, eu, no Tribunal de Contas, vou proferir uma decisão, quando eu redijo um voto ou vou proferir um voto em plenário, em se tratando do julgamento de um determinado gestor, devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais desse gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, é mais para ter aqui uma valoração, né, fazer um juízo das dificuldades que esse gestor encontra e ver se a atitude que ele tem, a conduta que ele tem, né, é uma conduta compatível de uma pessoa comum, de uma pessoa normal, com os conhecimentos devidos do cargo, dentro daquelas dificuldades, enfrentando aqueles obstáculos. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Então, tem que considerar
as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. E aqui eu vou tentar trazer um exemplo mais ou menos prático. Olha só, pessoal. Imagina o seguinte. Tem um gestor público que ele emite 400 atos administrativos por dia. Tá? São atos diferentes. Ele tem uma equipe de apenas um assistente e ele, junto com seu assistente, emitem e conferem 400 atos por dia, 2.000 atos administrativos por semana, cerca de 8.000 atos administrativos no mês. Veja que as dificuldades reais desse gestor são bastante grandes, né? E aí, imagine que um desses 8.000 atos tenha aí um equívoco. Ao julgar esse equívoco, eu tenho que considerar as dificuldades reais desse gestor. Ele errou um, mas ele acertou 7.999 atos. Então isso tem que ser levado em consideração na interpretação de normas sobre gestão pública. Tá bom? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Atualmente, os gestores públicos enfrentam realidades diferentes. A realidade de um gestor público do estado de São Paulo é diferente da realidade de um gestor público de um pequeno município do interior do Brasil, lá de São José das Conchinchins, com 4.000 habitantes. Né? O gestor público desse pequeno município, provavelmente, ele enfrenta uma realidade bem mais difícil que o gestor de São Paulo pela escassez de recursos, dentre outras dificuldades. Então, olha o que foi escrito aqui, ó. Buscando maior concretude ao primado da realidade, a norma teve como objetivo fazer com que o julgador considere não apenas a literalidade das regras, que o administrador tenha eventualmente violado, mas também as dificuldades práticas que ele enfrentou e que possam justificar esse descumprimento. Então, esse conceito aqui, ele se enquadra exatamente no que eu falei do gestor público que errou um ato no mês e acertou 7.999. Olha só, na expressão dificuldades reais, constante do artigo 22 da NINDB, estão compreendidas carências materiais, deficiências estruturais, físicas, orçamentárias, temporais, de recursos humanos e as circunstâncias jurídicas complexas, a exemplo da atecnia da legislação, as quais não podem paralisar o gestor. Então, no exercício da atividade de controle, a análise dos obstáculos e dificuldades reais do gestor deve ser feita também mediante a utilização de critérios jurídicos, sem interpretações pautadas em mera subjetividade. Tranquilo, pessoal? Tá decifrado aí esse artigo 22, junto com o seu parágrafo 1º? Excelente. Então, essa parte aqui, ó, da competência para dizer qual é a melhor decisão administrativa, tá? Até o início aqui do artigo 22, isso é dever de casa, tá, gente? Esse pedacinho aqui, ó, a competência até antes do artigo 22, parágrafo 2º, dever de casa. Dá uma lida com calma, porque nós já vamos direto para o artigo 22, parágrafos 2º e 3º. E aí, olha o que eles dizem. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida,
os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. E as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Então, pessoal, basicamente, para aplicar sanções a um agente público, olha o que eu tenho que considerar. Natureza e gravidade da infração, danos causados à administração pública, agravante, atenuante e antecedente. Então, quando eu vou aplicar, por exemplo, uma multa a um gestor, tudo isso deve ser levado em consideração. Se eu vou aplicar o valor mínimo, um valor intermediário, um valor máximo de multa, tá? Essa parte aqui fica dentro desse conceito. Continuando. Em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a dosimetria necessária à aplicação das sanções será melhor observada quando as circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis ao caso forem positivadas preferencialmente em lei, regulamentos, súmulas ou consultas administrativas. De forma subsidiária, aqui no artigo 22, parágrafo 2º da LINDB, os conceitos do direito penal podem ser usados na aplicação das sanções, desde que derivem de um núcleo comum constitucional entre as matérias. Então, lá no direito penal, pessoal, quando você estuda direito penal comigo também, a gente estuda que o crime, de acordo com a teoria tripartida, é um fato típico, ilícito e culpável. E que a culpabilidade ela tem 3 pressupostos. A pessoa tem que ser imputável, tem que ter uma potencial consciência da ilicitude e dela tem que ser exigível uma conduta diferente da que ela teve. Esses pressupostos da culpabilidade, lá no direito penal, a gente também usa, tá? Aqui na esfera controladora e na esfera administrativa para aplicar sanções ao agente ou gestor público. Ou seja, nós utilizamos aqui de forma subsidiária os conceitos do direito penal, enquanto não houver uma norma geral regulamentando essa parte na esfera controladora. Tá bom? Dando sequência, vem aí o item 10.5, que trata da mudança de interpretação ou orientação e também de modulação da decisão. Olha só, artigo 23. A decisão administrativa controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo um novo dever ou um novo condicionamento de direito, deverá prever um regime de transição, quando indispensável, para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Por exemplo, imagina que lá no Tribunal de Contas, onde eu trabalho, seja dado um novo entendimento para o cálculo das aposentadorias. Pessoal, aí vem uma decisão lá do Tribunal de Contas mudando esse entendimento para o cálculo das aposentadorias. Esse novo entendimento já vai ser aplicado para todo o município no dia da publicação dessa decisão? Claro que não, o município não tem como mudar toda a metodologia de cálculo de aposentadoria em um dia. Então, é dado um prazo para que o município se adeque a esse novo cálculo de aposentadoria. Ou seja, nessa mudança, faz-se a previsão de um regime de transição. É esse regime que está sendo citado aqui
no artigo 23. Tá bom? Então, olha só. O que você tem que saber aqui? Uma decisão estabelecendo uma nova orientação ou interpretação sobre norma de conteúdo indeterminado, ela deve fazer a previsão de um regime de transição. Ou seja, nada mais é do que a concessão de um prazo para que os administradores públicos e demais pessoas afetadas pela nova orientação possam se adaptar à nova interpretação. É como se fosse uma modulação dos efeitos. Tranquilo, gente? Item 10.6. Revisão deverá levar em conta a orientação vigente na época do ato. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora e judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Então, olha só. Imagine que em 2018 o Tribunal de Contas examine a validade de um ato administrativo realizado em 2013. E durante esse lapso temporal de 2013 até 2018, o entendimento relativo a esse ato foi alterado. Caso isso aconteça, o ato de 2013 deverá ser analisado conforme as orientações gerais da época, o que estava valendo em 2013. E as situações por ela regidas deverão ser declaradas válidas, mesmo que apresentem vício. Ou seja, basicamente, nós temos aqui uma aplicação do princípio tempus regit actum. Ou seja, o ato, mesmo sofrendo uma revisão posterior, tem que observar as normas que estavam valendo na época em que ele foi realizado. Beleza? Fechando esse artigo, aqui nós temos o parágrafo único dizendo, consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Basicamente, esse parágrafo único conceitua o que vem a ser orientações gerais. Nada além disso. 10.7. E aqui nós temos o artigo 26, tratando do compromisso para eliminar irregularidade, incerteza ou situação contenciosa na aplicação do direito público. Pessoal, inclusive, no artigo 10, tá? Artigo 10 do decreto 9830 de 19, essa parte aqui do compromisso, ela é muito bem detalhada. Então, depois da nossa aula, quando você pegar esse decreto para dar uma olhada, dá uma atenção especial a esse artigo 10, especialmente, tá? Que ele fala do compromisso, e o artigo 11 também, que fala do famoso TAG, que é o termo de ajustamento de gestão. Esses dois artigos basicamente estão relacionados aqui com o compromisso para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas. Olha o que eu escrevi aqui, O dispositivo trata da possibilidade da autoridade
celebraram um acordo de compromisso com os particulares, com o objetivo de eliminar uma eventual irregularidade, incerteza jurídica ou até mesmo um litígio. Para exemplificar, imagine que um determinado particular estava desenvolvendo clandestinamente atividade econômica que exigiria prévia licença. Essa situação é descoberta e aí o artigo 26 permite que seja realizada uma negociação entre a autoridade administrativa e esse particular a fim de sanar essa irregularidade. Para que esse compromisso seja realizado, é indispensável a prévia manifestação do órgão jurídico, dependendo da esfera AGU, se for União, PGE, se for Estado, PGM, se for município. Em alguns casos de maior repercussão, é necessário também a realização de audiência pública. E aí, pessoal, este compromisso ele tem que buscar uma solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Não pode conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral e deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Basicamente, nós temos aqui uma diretriz, né, para os compromissos que forem firmados nessas condições. Tá bom? Imposição de compensação. Olha só. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora e judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Então, nós temos justamente essa possibilidade de impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos. A decisão sobre a compensação tem que ser motivada, as partes devem ser previamente ouvidas, né? E para prevenir ou regular essa compensação, poderá ser celebrado um compromisso processual entre os envolvidos. Sobre esse artigo, a Sociedade Brasileira de Direito Público teceu aqui alguns comentários que eu achei interessante colocar na nossa aula. O dispositivo em questão visa evitar que partes públicas ou privadas, em processo na esfera administrativa, controladora ou judicial, aufiram benefícios indevidos ou sofram prejuízos anormais ou injustos resultantes do próprio processo ou da conduta de qualquer dos envolvidos. O artigo 27 tomou o cuidado de exigir que a decisão que impõe compensação seja motivada e precedida de oitiva das partes. Há também, nesse caso, a possibilidade de celebração de compromisso processual entre os envolvidos. Então, basicamente, nós temos aqui essa parte da compensação. 10.9. Falando da responsabilidade pessoal do agente. E aqui, pessoal, novamente eu vou pedir para você ver o decreto 9830 de 19, tá? Em especial, o artigo 12, que fala justamente da responsabilização do agente na hipótese de dolo ou erro grosseiro, que é o que tem aqui, Ou seja, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. No decreto 9830, nós temos a previsão de que este dolo pode ser tanto direto como dolo indireto na modalidade eventual, modalidade de dolo que a gente estuda lá no direito penal.
tá? E também o decreto 9830 define o que vem a ser erro grosseiro. Olha só o que ele fala. Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizada por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Então, nós temos aí um detalhamento dessas situações de dolo ou de erro grosseiro. Tranquilo, gente? Beleza? Inclusive, ó, lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, você estuda sobre a responsabilidade civil do Estado. Lembra disso? Lá no direito administrativo você estuda que a responsabilidade civil do Estado ela é fundamentada na teoria objetiva, ou seja, ela é independente de se provar dolo ou culpa do agente público que praticou o ato. Entretanto, para que o poder público possa exercer o seu direito de regresso contra o agente público, aí a teoria utilizada é a subjetiva. Há a necessidade de se comprovar a culpa do agente, e aí nós temos a culpa em sentido amplo. O que eu tenho para agregar a você nessa informação? O seguinte, ó. Lá no artigo 14 do decreto 9830, nós temos o seguinte. No âmbito do Poder Executivo Federal, o direito de regresso previsto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, somente será exercido na hipótese do agente público ter agido com dolo ou erro grosseiro em suas decisões ou opiniões técnicas, nos termos do artigo 28 do Decreto-Lei 4657. Ou seja, esse artigo 28 que está aqui em cima. Conclusão, pessoal. Aquela culpa que você estudou lá no direito administrativo, para que a administração pública possa exercer o seu direito de regresso contra o agente, ela abrange esse dolo aqui e esse erro grosseiro. Isso agora está disciplinado nesse decreto 9830. Informação interessante para a gente usar lá no direito administrativo. Tá bom? Dando sequência, o que nós temos aqui, ó? Ao dispor que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro, não podemos interpretar que o texto libera o agente de responsabilização em caso de negligência, imprudência e imperícia. Como eu disse, se for uma situação de dolo ou erro grosseiro, é cabível a ação de regresso contra o agente público. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, é interessante você dar uma lida nessa parte aqui, ó, nessa jurisprudência também, tá? Eu até peguei o exemplo do parecerista, aquele que faz parecer, que tem aí já uma jurisprudência do STF sobre ele, tá? E aí vem o último artigo aqui a ser estudado, que é o artigo 29, dizendo assim, ó, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Então eu tenho aqui a possibilidade de se fazer uma consulta pública antes da edição de atos normativos que não sejam de mera organização interna. É uma forma, né, da sociedade participar desses atos. Nós temos aqui
uma forma de controle social desses atos. Então, esse artigo 29 é interessante. Fechando a nossa aula, vem o artigo 30, dizendo: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Por exemplo, lá no Tribunal de Contas, quando a gente responde a uma consulta, existe uma fixação da tese referente àquele assunto. E a resposta a essa consulta pode ser utilizada, né, pelo administrado para entender melhor a legislação e o posicionamento do tribunal em suas decisões. Lá no Tribunal de Contas, nós também temos súmulas administrativas. Inclusive, você já deve ter estudado súmulas do TCU dentro do direito administrativo. Tudo isso é utilizado para aumentar a segurança jurídica, para que as normas sejam aplicadas de forma mais harmônica. Tá bom? E aí, os instrumentos previstos no caput deste artigo, ou seja, regulamentos, súmulas, consultas, terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Ou seja, uma súmula emitida pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, por exemplo, ela vai ter caráter vinculante em relação aos seus jurisdicionados, em relação à prefeitura do município do Rio de Janeiro e demais, né, jurisdicionados. Tá bom? Esquematizado está aqui, isso aí no final, esquematizado bonitinho. Instrumentos para a segurança jurídica, regulamentos administrativos e resposta à consulta terão caráter vinculante até uma nova revisão. Tranquilo? Pessoal, lá no final da aula, nós temos aqui algumas questões relacionadas com essa parte nova, tá vendo? Eu até criei algumas questões, porque não temos ainda muitas questões, então criei algumas, tá? Tem aí o que for de Claire, é questão que eu criei. E aí, tudo que eu consegui, independentemente da banca, eu coloquei aqui no nosso material. Se você reparar bem, essas questões, elas basicamente cobram a literalidade dessas novidades da Lei 13.655. Então, nós temos várias questões aí para você se divertir. Tranquilo? Tudo comentado, tudo bonitinho, tudo bacana para você poder conseguir gabaritar a sua prova, arrebentar em Direito Civil. Pessoal, com isso, eu encerro a nossa aula. Espero que você tenha gostado, tá? Bons estudos, boa prova e um abraço no coração do Claire. Tchau, tchau.